Olá, se você já está aqui, você é um vencedor, sabia? Porque estudar um assunto que não muita gente está interessado já demonstra que você é uma pessoa que quer servir a Deus, que está querendo conhecer mais sobre Ele. Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais das suas traduções, né? Hoje eu vou apresentar para vocês a história da Septuaginta. Esse aqui é o texto de Alfred Halfers, né? Hanhart. Isso aqui é uma Septuaginta. A primeira pergunta que nos vem é: o que é Septuaginta? E por que ela leva esse nome? Para começo de conversa, a Septuaginta é assim, ó, de acordo com a carta de Aristeias, isso está na introdução dessa Septuaginta, que você pode adquirir pela Sociedade Bíblica do Brasil. Na carta de Aristeias, que foi um cara lá que viveu um bom tempo, alguns anos antes de Cristo, ele escreveu uma carta dizendo assim que, sobre a história da lenda da Septuaginta, como ela surgiu. E lá pro ano 200 e pouquinho antes de Cristo, sei lá, tinha um rei chamado Ptolomeu Filadelfo II. E ele tinha uma grande biblioteca. E no Egito, na época, se falava grego. Depois de Alexandre o Grande, em 320, o Egito falava grego. O grego era a língua mundial. E aí ele tinha uma grande biblioteca lá no Egito, em Alexandria. Aí ele falou, tá faltando um livro aqui. Aí ele falou assim, eu quero a Septuaginta, eu quero a tradução dos Hebreus. A Bíblia dos Hebreus pro grego. Aí ele foi lá, entrou em contato com o sumo sacerdote lá de Israel. E aí o sumo sacerdote mandou 72 sábios judeus e traduziram o Pentateuco. 5 primeiros volumes, né? 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí eles fizeram a tradução e essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Depois os judeus foram traduzindo o resto dos livros. Né? Os outros livros, Josué, Números, Josué, Reis, Crônicas, Salmos, Jó, aí foi traduzindo os outros. E aí nos leva ao segundo ponto deste vídeo. Essa é a história e tal. Mas qual que é a importância da Septuaginta para nós? Para nós hoje, brasileiro, aqui, século 21, 2016, qual que é a importância da Septuaginta? Primeiro, a importância da Septuaginta começa pelo nome dos livros que a gente tem na nossa Bíblia. Gênesis não é o nome grego do livro hebraico. Gênesis é um nome grego, Ele vem da Septuaginta, Gênesis, que quer dizer origens. Só que o nome da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia é Bereshit, que quer dizer no princípio. Só que a gente chama de Gênesis por causa da Septuaginta. Êxodo quer dizer saída, mas o nome é outro nome. Levítico, mesma coisa. Deuteronômio, mesma coisa. Alguns nomes da Bíblia, os nomes da Bíblia que a gente usa, dos livros da Bíblia, alguns são de origem grega, dado pela, o que vinha? Septuaginta. Não do hebraico. Né? Então você já percebe aí, já começa a se perceber. Por exemplo, a gente fala Mar Vermelho, mas Mar Vermelho no hebraico não é Mar Vermelho, é Mar de Juncos. Mar Vermelho vem da onde? Da Septuaginta. Daniel 8,14, o santuário será purificado. Interessante que, se você for no hebraico, é tzadik, né? No caso lá do hebraico, aramaico, é tzadik, tzedek, quer dizer justificado, santificado, está na Septuaginta. Eu vou até conferir aqui, só para não dizer que eu estou viajando na maionese. Daniel 8, 14. 14, Daniel 8, verso 14. E será santificado, Torhagim. Vamos olhar aqui no outro texto. Torhagim. Então assim, na Septuaginta, alguns traços da tradução da nossa Bíblia em português é acabado sendo tirado da Septuaginta, de tamanha influência. Por que isso ocorre? Primeiro ponto que faz isso ocorrer é assim: o hebraico ele é uma língua totalmente diferente do português. O português ele vem do grego e do latim misturado com o dialeto lá da região que é Portugal e virou o português que a gente conhece hoje.
Aí veio para o Brasil, misturou com um pouco de indígena e com africano, e aí virou o nosso português hoje. Então o grego ele está mais próximo do português do que o hebraico. Então isso que influenciou. Então a Septuaginta ela foi de tão grande influência que ela influenciou em alguns pontos da Bíblia. Essa já começa por aí. Já começa por aí essa importância a importância da Septuaginta. Então os nomes bíblicos, alguns nomes, eles vêm da Septuaginta. Qual que é o segundo ponto para o estudo? Por exemplo, se você pegar o livro de Hebreus, nos tempos de Jesus, a Septuaginta ela era usada pelos judeus que não falavam hebraico, e sim grego. Por exemplo, em Alexandria, em Roma, em outros lugares, os judeus da diáspora eles falavam o grego e não o hebraico. Então era necessário a Septuaginta, uma versão grega para eles, para facilitar a leitura. Então, já por aí. Então, nos dias de Jesus, o grego, como ele era o grego a língua universal, era a Bíblia usada, praticamente foi a Bíblia usada pela igreja primitiva. Por exemplo, se você pegar Hebreus, as passagens lá retiradas do Hebreus, as citações do Antigo Testamento, elas não são diretamente do texto hebraico. Elas são tiradas da Septuaginta. Então, a maioria das citações do Novo Testamento adivinha de onde que vem? Da Septuaginta. Direto da Septuaginta. Então, estudar a Septuaginta é você estudar tanto o Novo Testamento e você estudar o Antigo Testamento numa língua importante. Então, ela vem sendo uma grande importância nesse aspecto. Entendeu? Ficou claro? Essa é a importância de estudar a Septuaginta. Aí a pergunta é, quais são as Septuagintas, os códices mais importantes da Septuaginta? Sinaítico, século IV, Vaticano, século IV e Alexandrino, século V. São os 3 códices mais importantes da Septuaginta. Todos esses aí. Não existe não existe nenhuma outra referência da Septuaginta antes desse período. Acho que exceto algum pedaço que foi achado lá nos manuscritos do Mar Morto. Então, você já vê. Ela era a Bíblia dos cristãos no começo do século. E fica assim. Então, veja a importância, a influência que a Septuaginta fez sobre a tradução, sobre a Bíblia, sobre como nós interpretamos a Bíblia hoje. E da Septuaginta, alguns textos ainda, algumas versos latinas, antigas latinas, foram traduzidas da Septuaginta, não do hebraico. A partir da Vulgata Latina por Orígenes que foi. Tá. Hoje, Adolfo Clair, estamos no século XXI, deixa essa história da Septuaginta para lá e tal. Qual que é a Septuaginta que nós usamos hoje, que é usada hoje? Qual que é padrão, a Bíblia padrão? A Septuaginta padrão é essa do Alfred Raufs, o Raufs Hanhart. Ela é publicada pela Sociedade Bíblica Unida, essa aqui é a edição da Sociedade Bíblica Unida. Em 2012, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou ela também, com a introdução em português. Essa aqui ela não tem introdução em português. Essa Bíblia aqui, vou contar a história dela, dessa Septuaginta de Raufs Hanhart. Raufs, ele era um estudioso lá da Alemanha, em 1920, 1910, ele estava vivo nessa época. E ele estava trabalhando numa Septuaginta chamada Septuaginta de Göttingen, uma Septuaginta enorme, é um texto enorme. E ele estava trabalhando lá, fazendo a pesquisa, e ele percebeu que ia demorar muito, tanto que até hoje ela não foi terminada. Veja lá, 1920, 21, e ela não foi terminada ainda hoje. Aí ele pensou e falou, pô, cara, vai demorar esse negócio, velho. Aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou os 3 principais códices, o Sinaítico, o Vaticano e o Alexandrino, pegou a Bíblia hebraica, já bateu o olho e falou, não, já fez o texto crítico dele, baseado principalmente nesses 3 códices, e ele foi lá e desenvolveu a Septuaginta, e lançou em 2 volumes. E ela foi lançada em 1935, veja só, 1935. E aí ela vai chegar no Brasil, ser lançada, publicada no Brasil, essa Septuaginta de 1935, em 2012. Sentiu o drama? A boa notícia é essa, já temos uma Septuaginta no Brasil já, isso barateia os nossos custos. Tá, você foi lá, comprou a Septuaginta e fala, não, mas a minha pesquisa, porque assim, você vai estudar o Novo Testamento grego, é o Novo Testamento grego. Você vai estudar a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento em hebraico, a sua referência é o hebraico. Mas a Septuaginta, você vai estudar a Septuaginta? Tá, peguei. Foi o que aconteceu comigo. Falei, tá, consegui a Septuaginta.
legal, cara. Só que tem um problema. A Septuaginta, para você estudar, um dicionário grego do Novo Testamento, não é... Ele tem sua utilidade e tal, ajuda, né? Dicionários completos, né? Principalmente os dicionários de teologia do Antigo Testamento e do Novo ajuda. Só que se você for partir da Septuaginta, só da Septuaginta, você vai ter dificuldade a usar esses dicionários. Porque aí você tem que partir dos outros, das outras palavras, do hebraico e do grego, do Novo Testamento. Se você fosse da Septuaginta mesmo, não tem nenhum dicionário em português. Essa é a má notícia. A boa notícia é que temos a Septuaginta, a má notícia é que não temos como traduzi-la. Por quê? Eu fui pesquisar, eu achei 2 dicionários, consegui comprar 2 dicionários, que é esse aqui, também editado pela Sociedade Bíblica do Brasil, ele foi feito por 3 caras, né? J. Lust e E. Nickel e K. Hauspie. Esse dicionário aqui, lançado pela Sociedade Bíblica Unida, que é sócia da Sociedade Bíblica do Brasil, que ela faz parte, ele está em inglês. Ponto, cara. Se você olhar a referência aqui, se você tiver a oportunidade de olhar a referência, é só, tipo, texto em alemão, em inglês, em francês, em espanhol. Você não tem nada em português de estudo sobre a Septuaginta. O Brasil ele é muito atrasado. Já começa o quê? 1935 só foi publicado em 2012. Graças a Deus ainda foi publicado. E aí o que acontece? Esse dicionário aqui, ele só está em inglês. Então se você não sabe inglês, meu amigo, tá na roça. Tem que se virar. Beleza. Esse foi um dicionário, um dos poucos dicionários que eu adquiri, porque não tem tanto, né? Aí o outro dicionário que eu consegui foi esse aqui, o Analítico do Bernard A. Taylor. Como eu já falei em outros vídeos anteriores, o que é um léxico analítico, esse aqui ele é um pouquinho diferente. Os outros eles ainda trazem o significado da palavra. Aqui não. Ele só traz a palavra declinada ou conjugada e ele dá a sua forma infinitiva ou nominativa. E aí, daqui, ele não tem a tradução em inglês. Ele só tem o grego. Aí você tem que vir nesse aqui. Basicamente nesse. Então esse aqui, ele sozinho não serve de muita coisa. Ele só serve isso daqui. E essa é a má notícia, porque não tem nenhum dicionário da Septuaginta em português. Não tem. Não adianta chorar, não tem. Só que tem uma outra solução bem legal. Se você não tiver com dinheiro, você entra num site chamado Internet Archive, você vai lá e baixa. Tem a Septuaginta do Tischendorf, é uma Septuaginta de 10 volumes. 10 volumes, tá? Eu baixei ontem, né? Na verdade eu baixei ontem, antes desse vídeo aqui. E aí eu fui dar uma olhada. E só a introdução da Septuaginta de Constantino von Tischendorf é 115 páginas. Tá? Em latim. A introdução do cara é em latim. Então, você já sentiu. Há uma Septuaginta com um aparato crítico grande, bem feito, bem construído. Eu estou começando a estudar ela agora. E eu, no mesmo site Internet Archive, Lexicon, coloque lá Lexicon, Septuaginta. Aí você vai achar um dicionário, 1 ou 2 dicionários, um dicionário de 5 volumes de 1000 páginas cada um. Da Septuaginta. Isso é a boa notícia, é de graça lá, 5 volumes. Se você fosse comprar isso aí, você ia pagar horrores. Só que tem mais um problema, está em latim. Então, ou você aprende latim, ou você aprende inglês. Qual que você prefere? E esses materiais estão disponíveis na internet, porque são materiais antigos, né? Esse dicionário da Septuaginta que eu tenho é de 1830 e pouco. A Septuaginta do von Tischendorf é de 1870 e pouco. Então, já é patrimônio mundial, então você pode pegar e estudar. Baixar e estudar. Então, esse que é o problema. No Brasil, você não vai ter material para estudar a Septuaginta em português. Que Deus ilumine alguma editora de traduzir algum dicionário, de publicar algum dicionário, algum material, porque é agora que o Brasil está caminhando. E aí fica esse vídeo. Você é um guerreiro, você é um servo de Deus, podemos chamar assim. Você é um servo de Deus porque quer conhecer as coisas profundas de Deus. E eu agradeço, por ter assistido esse vídeo até o final. Fique com Deus e é isso.